Se você recebeu um processo por excesso de pontos, então fique até o final desse vídeo porque eu vou lhe dar duas alternativas para que você consiga resolver, ou seja, evitar as consequências da suspensão da sua CNH, como também do curso obrigatório de reciclagem. E para isso, eu vou trazer como exemplo um atendimento que eu realizei hoje, presencialmente aqui na Jacob Advocacia, onde eu atendi um casal, no qual a sua esposa estava respondendo por um processo por excesso de pontos, onde esse processo ele foi instaurado com base em 3 infrações. Uma por conta do licenciamento, a outra por estar segurando o celular enquanto dirigia e a outra por transitar na faixa exclusiva do ônibus. Agora, quando você recebe uma notificação por excesso de pontos, o que eu recomendo, nós, como advogados especializados em trânsito há mais de 10 anos, e levando em consideração casos anteriores já resolvidos, eu sempre recomendo que você não leve em consideração apenas a notificação recebida via correios, mas sim você verifica qual que é o acesso ao processo administrativo, como que você consegue o acesso completo ao processo. Aqui em Santa Catarina funciona da seguinte forma, e eu recomendo que você verifique como funciona no seu estado, porque de estado para estado muda bastante, tá? Mais ou menos em Santa Catarina, quando você recebe uma notificação, consequentemente lá embaixo da notificação vai aparecer o número do login e ainda a senha. É uma senha aleatória que vai aparecer na notificação, aí você acessa o site do Detran Digital em Santa Catarina e, consequentemente, você consegue extrair a cópia integral do processo administrativo. Inclusive, se já foram apresentadas defesas anteriormente, uma defesa prévia, um recurso, e ainda, principalmente, você consegue a cópia do auto de infração de trânsito, que é um documento muito importante e que é uma das razões que me fez gravar este vídeo aqui. Porque quando você está diante de um processo por excesso de pontos, você tem que fazer um trabalho investigativo. E o que seria isso na prática? Você precisa acessar o processo na íntegra, verificar cada infração de trânsito, cada autuação responsável por esse processo, que, com base nessas infrações, houve o excesso de pontos. No caso, como exemplo, 3 infrações gravíssimas, consequentemente, 21 pontos. E hoje existe um escalonamento no limite de pontos de cada habilitação. Vou citar aqui para você. Se você nunca cometeu nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses, então o seu teto de pontos, seu limite, vai lá para cima, lá para 39 pontos. Se você cometer uma infração gravíssima, cai para 29. Agora, se você cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, cai para 19. Consequentemente, ao ultrapassar esse limite, de acordo com o número de infrações gravíssimas, você será responsabilizado pelo processo por excesso de pontos, e é o que aconteceu com essa motorista. Então, ao trazermos as nossas mãos a cópia integral do processo e olharmos para ele, ou seja, fazermos um trabalho investigativo, a gente conseguiu identificar que uma dessas 3 infrações estava totalmente errada. Havia uma grande inconsistência no auto de infração de trânsito, que é o que eu vou compartilhar agora com você aqui na tela. Então veja que esse é o auto de infração, você consegue observar aqui no auto de infração, tá? Então é uma infração que ocorreu aqui em Joinville, no ano de 2024. E qual que é o grande erro que a gente observou, tá? O que eu recomendo que você faça? Que você pause o vídeo, olhe com atenção todas as informações desse auto de infração e depois você continue assistindo para você entender o erro que eu estarei trazendo aqui para você. O erro basicamente está aqui, na identificação da infração. Veja que na base legal foi utilizado o artigo 184, inciso 3º, que, se olharmos para o Código de Trânsito Brasileiro, para a nossa lei, bem como o Manual Brasileiro de Fiscalização, é uma infração que realmente ela penaliza aquele que transitar na faixa, na via exclusiva para ônibus. Porém, quando olhamos nesse endereço aqui, que está disponível, Joinville, na rua Inácio Bastos 173, o que nós identificamos? Que era dentro, inclusive o próprio policial ele destacou, estacionamento interno. E esse endereço aqui, ele dá dentro do mercado Giasse, aqui em Joinville. Temos 2 mercados, tá? Um na rua João Colim e outro aqui na rua Inácio Bastos.
Então a gente observou o quê? Ele destacou como estacionamento interno. Como que vai existir dentro de um mercado, do GIAS, uma via exclusiva para ônibus? Isso não existe. E outro ponto que reforça essa inconsistência no preenchimento do auto de infração, quando nós olhamos para o campo de observações. Veja que o próprio policial destacou o seguinte: veículo estacionado na vaga exclusiva sem credencial obrigatória. Sinalização no local. Então, peraí, como assim? Ou o motorista está transitando ou ele está estacionado. Não tem como fazer ambos. Veja que existe um grande erro de tipificação. O que seria isso? É um erro na conduta, no qual o policial observou do motorista cometendo. Ou seja, de fato, a motorista transgrediu uma norma de trânsito, porém, a conduta que o policial descreveu, utilizou na lavratura do auto de infração está incorreta. Não deveria ser o artigo 184, inciso 3º, mas sim outro com base na nossa legislação de trânsito. E isso reforça ao analisarmos a descrição da infração, o código utilizado, com o campo de observações, ou seja, com a realidade dos fatos. Aqui é o que realmente aconteceu no mundo real. Ela estacionou na vaga exclusiva, provavelmente porque essa cliente aqui, ela, na data dos fatos, ela estava gestante, porém ela não tinha credencial. Isso ela comentou comigo na reunião presencial, tá? Então ela não tinha de fato a credencial, porém ela estacionou na vaga exclusiva para gestante. Realmente ela cometeu uma infração de trânsito, porém não essa que o policial destacou aqui. Logo, essa infração deve ser anulada. E isso nós iremos fazer apresentando a defesa prévia, que nós temos até metade de março para isso, de 2026, e ainda nós ingressaremos com uma ação judicial, buscando a anulação desse auto de infração. Veja que eis a importância de você não trabalhar olhando somente para a notificação que você recebe em casa via Correios. Você precisa ter em mãos a cópia do processo na íntegra, para que você faça um trabalho investigativo e, principalmente, caso você esteja contando com o apoio de um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia há mais de 10 anos. O profissional, o advogado especialista em trânsito, ele precisa analisar a cópia na íntegra, tanto do auto de infração, cópia das notificações, até mesmo verificarmos se realmente foi o proprietário do veículo quem cometeu as infrações e não um terceiro, porque a depender da resposta, nós conseguiremos ingressar com uma ação de transferência de pontos, que acontece muito quando nós estamos falando com um processo, falando sobre um processo por excesso de pontos. Em muitos casos, o proprietário do veículo ele é diferente do condutor infrator, ou seja, de quem realmente estava conduzindo o veículo. Logo, pessoas diferentes, é necessário transferir esses pontos. Mesmo que já passou o prazo administrativo, ainda você consegue transferi-los de maneira judicial. Então, é também uma alternativa para resolver esse processo por excesso de pontos. Veja que nesse vídeo eu trouxe duas saídas para você, quando você está respondendo por um processo por excesso de pontos. Seja analisar o processo na íntegra e apresentar a defesa, com base em inconsistências do auto de infração, seja você apresentar uma ação judicial e transferir os pontos para o real condutor infrator. Neste caso, dessa motorista que nós atendemos presencialmente, nós iremos adotar o primeiro passo, que é apresentar uma defesa e uma ação judicial anulatória. O que é isso? Buscar a anulação do auto de infração para evitar as consequências do processo de suspensão. Porque conseguindo anular o auto de infração, anular o ato administrativo, ou seja, o auto de infração que foi lavrado incorretamente por parte do policial, consequentemente, não existirão mais 21 pontos, mas sim 14. Logo, não existe mais excesso de pontos e, por conta disso, o processo de suspensão deve ser arquivado. Então, é assim que nós trabalhamos, de maneira investigativa, técnica, especializada e realmente buscando resolver o caso do cliente. Jamais postergar uma punição, mas sim realmente resolver o caso de quem nos procura. E se você, algum conhecido seu, está passando por uma situação semelhante, fique muito à vontade para encaminhar as suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo ou entrar em contato diretamente conosco pelo nosso WhatsApp, que vai estar na descrição aqui desse vídeo. E eu ainda peço, por gentileza,
para que você curta, nos siga aqui nessa rede social e compartilhe esse vídeo com outros motoristas, porque é uma informação muito importante. Ainda mais nessa fase do ano, no início do ano, muitos processos são abertos e, consequentemente, muitos motoristas são penalizados indevidamente. Como essa motorista seria caso ela não tivesse nos procurado? Porque ela estava muito preocupada, imagina. Ela tem uma filha pequena, como eu mencionei, lá em 2024 ela era gestante, agora ela já está com a filha, tem 1 ano basicamente, então ela precisa do seu veículo para se locomover com a sua filhinha. Imagina, é impossível você ficar sem um carro para isso. Se precisar ir no hospital, no mercado, enfim. Hoje em dia é impossível nós ficarmos sem a nossa ferramenta que se chama veículo. Né? O carro, moto, caminhão, não tem como. E em muitos casos, nós tratamos o veículo como uma maneira de oferir renda. Né? Uber, motoboy, caminhoneiro, que geralmente é um público que nos procura bastante. Haja vista que eles precisam da habilitação intacta para conseguir trazer a subsistência para si e para sua família. Então, esse é o nosso grande objetivo como advogados de trânsito, né? Garantir que você, motorista profissional, você que realmente precisa do seu veículo para manter intacto a sua profissão, para garantir a sua sobrevivência e de sua família, nós estamos aqui para isso, para realmente resolver o seu problema de uma vez por todas, né? E não postergar, mas sim realmente resolver e ajudá-lo. É uma grande satisfação quando a gente consegue um resultado positivo para o motorista que nos procura. Então, se você precisa do nosso auxílio, se você tem dúvidas, fique muito à vontade para nos procurar. Sempre nos colocamos à disposição para isso.